aula de número 3. Conhecendo a estrutura de uma consulta SQL. Então, a estrutura básica de uma consulta SQL é a palavra select, que é uma palavra reservada da consulta, certo? Entre o select e o from, nós vamos especificar quais são as colunas que serão realizadas à consulta. Então, nós temos select asterisco from, que é uma estrutura básica comum, a gente já vai ver isso na prática. Where significa aonde nós vamos procurar, então começa aqui filtros dentro da sua consulta SQL, e ele não é obrigatório, mas serve realmente como um filtro. E o end são os filtros adicionais, então essas 4 palavras-chave, que é o select, o from, o where e o end, são a estrutura básica de uma consulta SQL. Então, recapitulando, o select ele significa selecionar, aí entre o select e o from temos os campos, o asterisco significa que eu vou selecionar todos os campos da tabela ou especifico quais são os campos que eu vou selecionar. O from e o nome da tabela, que aí diz quais tabelas eu vou realizar a consulta. O where, que é as cláusulas de restrições ou filtro ou de amarrações, que a gente também vai ver mais à frente, usando o inner join, o outer join, o left join, que são as amarrações entre tabelas. O group by, que é para agrupar os campos, vamos ver isso também na hora que a gente estiver fazendo algumas consultas que eu preciso agrupar ou contar registros ou somar registros, então a gente vai usar. E também a palavra order by, que é para ordenar os campos. Então, podemos falar então sobre relacionamentos, a seguinte questão. Podemos chamar relacionamento entre tabelas a maneira com que as tabelas utilizam para se ligarem, ou seja, para ligar uma tabela na outra, é o que a gente chama de relacionamentos. Então, eu tenho relacionamentos 1 para 1, vou dar um exemplo da tabela PCPED-C e PCNF-SAID, que no caso aqui é cabeçalho de pedido de venda e cabeçalho de nota fiscal de saída. Então, aqui eu tenho para um único registro na tabela PCPED-C, eu tenho um único registro na tabela PCNF-SAID. E eu posso ter também relacionamento 1 para N, que é 1 para muitos, para vários, que no caso do PCPED-C com o PCPED-I, que eu tenho o PCPED-C é o cabeçalho do pedido de venda e a PCPED-I são os itens desse pedido de venda. Então, aqui eu posso ter um único registro no PCPED-C para muitos registros no PCPED-I. Então, aqui a gente tem algumas das principais tabelas. Ao longo das aulas a gente vai discorrer sobre elas e sobre mais algumas tabelas. Então, a tabela onde está gravado o cadastro de clientes, a tabela PC Cliente, tabela PC Preste, onde está todos os contas a receber. Toda vez que você fatura uma nota fiscal no Intor, ele gera um registro lá no PC Preste, ou mais de um registro, caso essa venda tenha sido parcelada. A tabela PCPED-C, que é a tabela de pedidos de venda, cabeçalho de pedido de vendas. PCNF-SAID, que é cabeçalho de notas fiscais. PC Fornec, que é a tabela de fornecedores. PC Product, que é o cadastro de produtos. PCPED-I, que é os itens de pedidos. Tabela PC Move, que são os itens da nota fiscal. Então, tabela de pedido de compra, que é a PC Pedido, tabelas de item de pedido de compra, que é a PC Item, tabela de contas a pagar, que é a PC Lank, contas a pagar e outras despesas também são lançadas nessa tabela, PC Lank, e o contas a pagar previsto, proveniente lá do pedido de compra, fica na PC Lank 3, né? A tabela do plano de contas e do grupo. Então, PC Grupo é do grupo de contas e a tabela PC Contas, onde tem as contas que são associadas a esse grupo. Tabela de estoque, que é a PCS,
e a tabela de histórico de movimentações de estoque, que é a tabela PCIst-EST, que, por sinal, é uma tabela gigantesca, tem muitos registros e ela é alimentada todos os dias na atualização diária do sistema. Ela vai sendo alimentada e vai gravando todo o histórico de movimentações de estoque de cada item, de cada filial existente no banco de dados. Temos também tabela PCNF-ENT, que é a tabela, é o cabeçalho das notas fiscais de entrada, e aí também é gravado lá na PCMove os itens da PCNF-ENT, que está lá. Aí ele é separado por código de operação. A gente tem uma coluna lá na tabela PCMove que chama CodeOper, que aí diz se é um registro de entrada ou se é um registro de saída. Vamos ver isso também na prática na hora que a gente estiver estudando as consultas SQL. Tabela de parâmetros do sistema, a tabela PC Consumo lá da rotina 132. Tabela de parâmetros por filial também lá da 132. A gente tem essa tabela PC para um filial, tabela de verbas de fornecedores, que é a PC Verba, tabela da movimentação do conta corrente do fornecedor, ou seja, as movimentações das verbas, que é a PC Move CR4. E aqui nós temos mais uma relação de tabelas. Quando você baixar esse material, você vai ter acesso. E ao longo também das próximas aulas, a gente vai estar discorrendo e fazendo algumas instruções de selects e mostrando na prática essas tabelas e os relacionamentos. Bom, pessoal, essa foi a aula 3, então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, onde a gente vai colocar a mão na massa mesmo e começar a escrever as nossas instruções SQL na prática. Valeu e até mais!